Conforme eu expliquei, esse rádio aqui nós não temos o esquema elétrico dele. Mas no decorrer desse curso eu vou dar para vocês umas dicas de como você seguir os circuitos desse rádio, mesmo sem ter o esquema elétrico dele. Aqui nós temos o capacitor variável com os trimmers em cima. E aqui desse lado nós temos o circuito de sintonia do FM. São 2 transistores do sintonizador FM, 2 bobinas, aqui com uma parafina em volta, que é para você não tirar da posição, sendo que essa bobina maiorzinha é a bobina de antena e a bobina osciladora do FM. Aqui nós temos a bobina de antena do rádio AM e a bobina osciladora do AM, que é sempre a vermelha. Então no circuito de sintonia do FM nós temos 2 transistores, essas 2 bobinas principais, antena e osciladora, além de outras bobinas menores, que nem por exemplo essa bobina que são filtros. Do lado dessa bobina aqui, ó, nós vamos colocar um fio que vai servir como antena do FM. A antena do AM é esse bastão de ferrite. Então, medindo a tensão aqui, ó, com a ponta vermelha no positivo do capacitor, a ponta preta no negativo, escala de DCV 50, nós temos aproximadamente 11 volts. Isso quer dizer que a fonte da placa do rádio está boa. Agora nós vamos averiguar por que o rádio não está ligando. Então o primeiro ponto que nós vamos medir a tensão aqui, depois da fonte, é no pino 16 do CI de áudio, que é o pino de alimentação dele. Só que em vez de a gente medir a tensão diretamente no pino, que corre o risco de você curto-circuitar com o outro e queimar o CI, você vai na trilha do pino 16, que no caso é aqui, ó. Vamos ver se nós temos alimentação no pino 16 do CI de áudio. Observe que não há tensão nesse pino. É por isso que o rádio nem está ligando. Porque embora tenhamos tensão na fonte, no positivo do biteludo, no pino 16 do CI de áudio ela não chega, por algum motivo. Então para calibrar o sintonizador do FM, eu vou utilizar o trimmer oscilador, a bobina osciladora e no final de tudo, o trimmer de antena. Supondo que a emissora desse rádio estivesse todas bagunçadas, todas fora de posição, para você posicioná-las, você precisaria de um outro rádio qualquer para servir de modelo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse outro rádio, nesse caso eu estou usando um MP7, mas isso não muda nada, pode ser qualquer rádio. Eu vou sintonizar uma emissora lá no fim da faixa. Essa aqui, ó. 107,3. Então, para você posicionar uma emissora lá no começo da faixa, perto dos 88 MHz, é necessário mexer na bobina osciladora do FM, aproximando ou separando as espiras.